Presidente. Agora certamente já mais calmo depois desses segundos. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, falemos então da sucessão de mistificações, para não lhe chamar outra coisa para já veremos, do Governo, tantas delas precisamente em pleno na 11ª avaliação da Troika. Repare que passaram quase 2 meses depois da sua conferência de imprensa, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, e da Sra. Ministra das Finanças, a propósito do encerramento desta avaliação. Faltavam-nos até, aparentemente, há uns minutos ainda os documentos do FMI que substanciavam a decisão que tomou esta organização. Falta-nos a decisão da Comissão Europeia, faltam-nos os documentos da Comissão Europeia, tanto quanto podemos perceber, apesar de haver um documento de 19 de março que, substancialmente, tem muitas coisas daquelas que agora vemos noticiadas, tanto quanto podemos ver neste documento do FMI, portanto, parece haver alguma coincidência. Tivemos também várias notícias e aparentemente confirmação por alguns organismos da Troika de que esta 11ª avaliação e o seu encerramento estava dependente do detalhe dos cortes, das medidas concretas para o Orçamento de 2015, para a Estratégia Orçamental para 2015. No documento provisório da União Europeia, no documento da proposta de decisão de 19 de março, refere-se claramente que esses documentos essas propostas constarão no documento de Estratégia Orçamental. Portanto, em primeiro lugar, em que ficamos? Está realmente fechada a 11ª avaliação, ou é só para português ver, mas a dureza das medidas os senhores ainda nem sequer a conseguiram fechar com a Troika? Ou está a Troika perdida na cacofonia do Governo, que uns dias anuncia umas medidas para depois ter membros do Governo a dizer que elas são apenas ficção? Em que ficamos? Está realmente ou não encerrada esta 11ª avaliação? Há para aí alguma side letter, como houve o ano passado na 7ª avaliação, com o detalhe dos cortes que devêssemos conhecer e que ainda não conhecemos, Sr. Vice-Primeiro-Ministro? O ano passado foi difícil aceder à tal side letter de 3 de maio, mas finalmente soube-se. Afinal, com que é que se comprometeram junto à Troika? Ou falta alguma coisa, ou a Troika está a pedir mais e os senhores, por causa das eleições, estão a esconder e, portanto, não conseguem realmente alcançar o objetivo pretendido. Sobre o ano 2014, vamos ao detalhe. Ano 2014, mas já agora 2015 e 2016. Como é que comenta relativamente a toda ocupou a maior parte da sua intervenção em torno do ajustamento estrutural e da evolução do crescimento económico? Como comenta o cenário do Banco de Portugal, que diz que todo o crescimento económico 2014, 15 e 16 é feito com base na procura interna. Tem 0 de procura externa líquida, de melhoria da procura externa líquida. Onde está o ajustamento estrutural? Discorda do cenário do Banco de Portugal? Está errado o Banco de Portugal ao dizer que todo o crescimento económico de 3 anos é apenas com base em procura interna? Ou não discorda e afinal onde está o ajustamento estrutural, Sr. Vice-Primeiro-Ministro? Aumento dos pagamentos em atraso do Estado. Incumpriram todo o ano 2013. Eu não sei se posso talvez esperar, é capaz de ser melhor. Talvez também esteja ainda a tomar nota de algum documento do FMI que ainda não conheça, não sei. Pagamentos em atraso do Estado. Todas as metas de 2013 sobre os pagamentos em atraso do Estado foram incumpridas. Todas. Em todos os trimestres incumpriram o não aumento de pagamentos em atraso do Estado. Parece haver finalmente um reconhecimento de que há um subfinanciamento dos hospitais. Já vai custar 300 milhões a mais no orçamento este ano, de acordo com o que nos acabou de dizer. Já percebemos que a incapacidade do Governo, aquela lei, lembra-se da lei de compromissos, que dissemos que era uma lei para a Troika ver, a incapacidade do Governo de controlar os pagamentos em atraso já está a custar aos portugueses aquilo que podia, por exemplo, evitar um acréscimo da contribuição extraordinária de solidariedade, um acréscimo de cortes nas pensões, porque já vão precisar de 300 milhões de euros para controlar pagamentos em atraso no Estado. Afinal, que medidas tomam para controlar esses ditos pagamentos em atraso? Corte nas indenizações por despedimentos ilícitos. Temos notícias, mais uma vez, vou estar a elaborar com notícias apenas, que o Governo se comprometeu mais uma vez na 11ª avaliação em evoluir na legislação, em fazer evoluir a legislação, diminuindo os pagamentos nos despedimentos ilícitos, os pagamentos de indenizações dos despedimentos ilícitos. Isto é fazer entrar pela janela o despedimento sem justa causa, porque obviamente se diminui o custo do despedimento ilícito, vale a pena despedir sem justa causa e depois em tribunal ver que a indenização é fixada, mas se estiver balizada por baixo, vale a pena o despedimento sem justa causa. É isto que o Governo está a comprometer, é fazer entrar pela janela o despedimento sem justa causa? Parece que é isso que está na 11ª avaliação. Parece que está também na 11ª avaliação, volto a dizer, uma perspectiva para a dívida pública portuguesa, considera o FMI frágil. Como é que comenta?
A dívida não parou de aumentar. Os senhores dizem que ela vai sempre no ano a seguir começar a reduzir, ela não para de aumentar. E vai 17 pontos percentuais do PIB acima das previsões já deste Governo para 2013, quando olhamos para o valor com que fechamos o ano transato. Medidas para 2015. Cortes nos salários, cortes permanentes nos salários. Quando é que os tornam claros? Certamente depois das eleições, já temos isso muito claro para todos nós. Mais um engano aos portugueses. Onde é que vão cortar os tais suplementos únicos? Aos polícias? Aos militares? Aos funcionários que cobram os impostos neste país? Onde é que vão fazer esses cortes? Talvez fosse tempo de dizer aos portugueses alguma coisa, não guardar tudo para depois das eleições, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Cortes nas pensões, a suprema mistificação, o supremo engano. O briefing de 17 de março. No dia seguinte, era especulação, era um erro, não devia ter acontecido, não havia decisão nenhuma. Sabemos, afinal, pela Comissão Europeia que a 19 de março, pelo menos a 19 de março, já havia um acordo para considerar a economia e a demografia nas medidas a adotar no sistema de pensões, tal como tinha dito aquele secretário de Estado, certamente de modo precipitado na vossa avaliação, naquele briefing. Foi talvez demasiado sincero naquele briefing. Talvez não tenha muito jeito para a comunicação, mas disse apenas a verdade. E nos dias seguintes os senhores destruíram completamente aquela comunicação, afinal sabemos que é tudo verdade. Vêm aí os cortes permanentes de pensões e o Governo, mais uma vez, a palavra do Governo não vale nada, os cortes permanentes de pensões, esse é que estão todos aí para fazer. Foram os especialistas que foram desconsiderados, tanto quanto sabemos, nomearam uma comissão de especialistas que não sabia de nada, que não sabia dessa dita proposta de considerar a economia e a demografia nos cortes de pensões, na evolução das pensões. Afinal, aparentemente, o Ministro do CDS, que por acaso é Ministro da Segurança Social, não terá sido praticamente ido nem achado nesta proposta. Terá ido a uma reunião. Ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, afinal, como são construídas estas propostas de reforma da Segurança Social? Essas comissões de especialistas são para português ver, são para troika ver ou são para levar a sério? Os especialistas aparentemente não são tidos nem achados. Afinal, em que ficamos, o Governo afinal desmente-se a si próprio com medidas que já aprovou e depois diz que não existem, onde ficamos mais enganos, mas mais cortes nas pensões. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, e os cortes nas gorduras? É o encerramento de hospitais e de serviços previsto naquela portaria, ou a portaria era a brincar, a portaria que vinha redefinir toda a rede de hospitais? É o corte de 50% de serviços, que no documento 19 de março da Comissão dizia que os serviços de finanças até ao fim de março anunciariam onde iriam encerrar 50% dos serviços de finanças. Deve ser a brincar, estamos quase no fim de abril. É demasiado grave para continuarem a gerir assim, como geriu, aliás, o anúncio do guião da reforma do Estado na altura, de adiamento em adiamento, até passarem as eleições. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, do corte nas gorduras, para já o que temos é o corte no açúcar e no sal. Mas esse também já deu outro corte de relações no Governo, provavelmente, ou mais alguma ameaça de demissão irrevogável, diria eu, outra vez de um Ministro do CDS. É ficção? Há alguma coisa concreta? É só cacofonia? É falta de jeito de comunicação? É que já reparou que chegamos à altura da preparação das estratégias orçamentais e começa outra vez a desavença no Governo entre PSD e CDS? Os senhores não se entendem para uma estratégia orçamental sustentada para o país, ainda por cima sem resultados. Como lhe dizia há pouco, o Banco de Portugal diz que é tudo com base na procura interna. Em que ficamos, Sr. Vice-Primeiro-Ministro? Que medidas são estas que andam a anunciar, mas que depois entram nestas contradições permanentes entre PSD e CDS? Até sobre essa dita reorganização no Estado, uns falaram de externalização de funções do Estado para fora do Estado, o Primeiro-Ministro falou em descentralização, em que ficamos? Nós vemos sempre anúncios do corte das gorduras, agora é também nas tecnologias de informação, mas depois o que as pessoas sentem em concreto é só corte de pensões e de salários. Mas antes das eleições a conversa é sempre de corte nas gorduras. Já foi assim com o Primeiro-Ministro quando era candidato a Primeiro-Ministro e é com o Governo de modo muito profissional naqueles documentos, como o guião da reforma do Estado, e depois com uma falta de jeito desgraçada quando chega ao concreto. Quando chega ao concreto, é este tipo de contradições permanentes entre membros do Governo. O IRS em 2015, vou terminar, Sr. Presidente. O IRS em 2015, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, é mais uma mistificação, é mais propaganda? Parece que o senhor também já levou um corretivo do FMI, que até pede consensos políticos para evitar tentações eleitorais de baixar impostos. Não foi só um corretivo do Primeiro-Ministro e da Ministra das Finanças. Há uma promessa, então, de começar a baixar IRS em 2015, ou é mais uma tentação eleitoral a evitar, Sr. Vice-Primeiro-Ministro? O que fica no fim disto tudo é enganos e cortes. Cortes nas pensões, cortes nos salários. Engano também quanto ao encerramento do programa. Vou encerrar com a questão do encerramento do programa, Sr. Presidente. Afinal, não é 17 de maio, pois não, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. O FMI e a Comissão Europeia já vieram dizer que o programa foi estendido.
Encerramento quanto à natureza do encerramento. Com cautelar, o senhor aqui há 2 ou 3 reuniões atrás dizia cautelar é a melhor coisa do mundo porque há a irlandesa. O senhor já disse tudo e o seu contrário. Como a Irlanda saiu... Sim, eu tenho as suas declarações da altura, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Era o melhor, era o cautelar porque era a irlandesa. Como a Irlanda saiu com saída limpa, eu diria foi empurrada para a saída limpa, o Governo também já se sente empurrado para a saída limpa. Afinal, em que ficamos, Sr. Vice-Primeiro-Ministro? Os senhores verdadeiramente foram empurrados por eleições, provavelmente por uma decisão que ainda não quiseram anunciar ao país, mas já era tempo de dizer ao país o que vão fazer e aquilo para que foram empurrados também pela Europa. Mas ficamos, sobretudo, com dor sem ajustamento. Isso é a tragédia dos portugueses. Muito obrigado.